Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos então ler uma mensagem para começar o nosso estudo da noite de hoje, do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. Vamos abrir assim ao acaso. Vamos lá. Sua vida é boa. Não a ache esquisita. Todo o seu comportamento perante a vida depende de como você se ajusta a Deus. Se tem uma boa conscientização de Deus, tudo se desenvolve da melhor maneira, porque o sucesso já está dentro de você. Mas se não sei o que é isso, um desajuste qualquer, o processo de relação com os outros sofre danos, é indispensável cultivarmos uma invariável posição de paz com Deus. Em última análise, é a paz conosco mesmos. A vida reflete o seu tipo de conscientização de Deus. Olha, sua vida é boa, afirmativa, não é isso? Então é isso que a gente tem que pensar, que a nossa vida é boa, que as oportunidades que chegam até nós é para que a gente possa crescer. Mesmo que não seja no nosso julgamento não tão boa, mas é para a gente crescer, para a gente se libertar, não é isso? Então vamos fechar os nossos olhos, sentir a presença do nosso Mestre querido, nosso amigo Jesus, que com certeza está passando entre nós, acariciando nossas cabeças e nos incentivando a nos valorizar, a nos amar, porque quando nos amamos, amamos o nosso próximo, né? E o sentimento é de gratidão. Gratidão por ter conseguido estar aqui nesse lugar, nessa casa que nos envolve, com tantos amigos queridos dos dois lados da vida, né? Que estão aqui torcendo para que tudo dê certo, para que a gente possa alcançar a escala do progresso. Muito obrigada, Senhor, por tudo. E pedimos uma bênção especial para o nosso querido amigo, que hoje vem aqui falar, né, nosso amigo Carlos, inteligência e instinto. Então, que a gente possa abrir os nossos ouvidos e entender, né, essa correlação, né? Graças a Deus, e assim então damos por iniciado a nossa noite de hoje. Bem, meus irmãos, boa noite para todos. Paz, amor e muita calma para todos nós nesta noite. Um prazer sempre enorme, né, de estar voltando aqui na casa. Hoje a gente volta a esse livro tão aqui, ó, especial para nós, ó. Todo mundo conhece, né? Livro dos Espíritos. Muda a capa, a editora, né? Mas sempre essa obra básica a nível mundial, né? Traduzido em várias línguas, e é a coluna vertebral da doutrina espírita. E hoje a nossa companheira Beth pediu para a gente trabalhar no livro primeiro, né? Na parte primeira, no capítulo 4, aonde nós temos esse tema, né? Que a nossa irmã também falou, inteligência e instinto. Um tema que a filosofia, né, fala muito sobre isso, traz, né, no seu próprio bojo, né, esses ensinamentos, e a ciência, né, de uma forma geral também. E o espiritismo, né, tá, né, como eu disse, né, no Livro dos Espíritos, né, tá na Gênese também esse ensinamento. Quem pensa é o homem. Será que a gente já
tinha, né, isso claro para nós. Quando a gente chega nesse estágio hominal, é que nós pensamos de verdade. Mas vocês já devem ter assistido a outras palestras e um companheiro espírita soltar assim: ah, mas lá naquele cachorro, ou lá naquele gato, né, parece que ele tem um raciocínio, né? Parece que ele pesca alguma coisa do que a gente está falando. Gente, é um princípio, sei lá, algo muito ínfimo que tem nesses, né, animais. Nós é que pensamos. Nós chegamos nesse estágio, ou nesse estado, né, hominal. Lembram daquela escala, né? Mineral, vegetal, né? Animal, hominal. E o último estado, qual é? Vocês sabem? O angelical, né? Todos nós vamos nos tornar anjos. Mas ninguém vai ficar voando por aí, né? Nem vai ter asa branca. Mas nós vamos ser seres muito, mas muito melhores do que nós somos. Com toda a nossa evolução, né? Nós vamos ser melhores, mas muito melhores. Vamos ser anjos, né? É como aquele médico, né? Que ele acerta a medicação. Ou aquele médico cirurgião, né? Que faz aquela cirurgia, né? E cura, né? Vem à tona a cura daquela pessoa, daquele cliente, né? A gente não chama de anjo? Nós vamos ser assim. Nós vamos ser especialistas em solucionar, né, desafios. Tem gente que ainda chama de problemas, né? Porque nós vamos ser anjos. Tem gente que nem consegue, né, imaginar isso ainda. Mas nós vamos chegar lá. Seres animados que pensam. Então, por isso que lá no nosso cachorrinho, né, para quem tem aí o seu gatinho, né, de estimação, existe algo muito ínfimo. Porque ele já é um ser animado, diferente da pedra, né? Mas o pensamento mesmo, né, a arte de pensar, a ciência do pensar, o raciocinar, o logicar é do homem. O princípio é inteligente, né? Que está lá Kardec perguntando aos espíritos. O espírito é um princípio inteligente. Pensa, sente, tem atitude. Nós chegamos nesse nível. E aí a gente vê pessoas usando tudo isso para o bem, né? Para a gente resolver problemas, para a gente dar as soluções, e vemos ainda pessoas usando para um certo mal, né? Porque o mal, na verdade, ele não existe. É a ignorância. Quando a gente maltrata, de repente, alguém, muitas das vezes a pessoa não está agindo de forma intencional, propriamente. Mas ali dentro daquele quesito é uma pessoa ignorante. Então é o princípio inteligente, é o espírito que tem a faculdade de pensar. Todo mundo aqui, até no campo aqui da palestra espírita, né? Cada um vai ter aí um palestrante que você gosta mais. E por quê? Será que é só afinidade, propriamente? Não, você pode, de repente, gostar da forma que aquele palestrante consegue passar o conhecimento espírita. Ele raciocina e ele passa de uma forma, né? Ele verbaliza de uma forma. Tem gente que vai gostar mais de um, o outro do outro, né? E por aí vai. Mas não é, às vezes, só a afinidade. É que você compreende melhor
da forma que aquela pessoa passa, né? É o conhecimento. E qual é a fonte da inteligência? Todo mundo sabe? Eu estudei em uma grande faculdade do Brasil. Eu estudei, né, nas grandes faculdades americanas. Eu estudei, né, lá na Sorbonne. Nada disso, né? A grande causa maior, a fonte da inteligência é a inteligência suprema. Deus. Você toca em Deus? Aqui, ó. Toco aqui, né? A imagem é de Jesus, né? Aí eu toco, né? Pode ser madeira, não sei, compensado, fórmica. Eu, encarnado, chego aqui, toco, sinto, né? Na minha mão, né? Essa figura, né? Parece ser formato, né? De madeira mesmo, né? O material é de madeira. Eu consigo tocar Deus assim? Não, né? Então a gente sente Deus nas inspirações. Eu tenho um amigo, vocês devem conhecer ele, né? Se não pessoalmente, da internet, Dr. Paulo César Frutuoso. Um dos maiores oncologistas do Brasil, né? Uma das maiores feras, né, da área para dissolver o câncer, médico, palestrante espírita. Ele fala, quer o médico queira ou não, ele é guiado por Deus. Ele é guiado pelos médicos espirituais. Ele fala para os médicos materialistas, você não precisa crer, você é guiado. Mas eles estão tocando Deus? Ih, lá, botei a mão em Deus. Não, é a inspiração, né? É a inteligência. Deus vem permear a minha inteligência. Os amigos espirituais, os médicos espirituais, eles vêm permear a minha inteligência, o meu conhecimento. E aí eu viro instrumento de Deus. Lembram de Francisco de Assis? Senhor, me deixa ser, me dê essa oportunidade de ser um instrumento de paz. E aí pode ser o médico, pode ser o professor, pode ser o biólogo, pode ser o terapeuta, pode ser o psicólogo, pode ser o médium espírita, pode ser o padre, pode ser o pai de santo, pode ser o pastor, pode ser a mãe, pode ser o pai. Outro dia eu estava vendo, né, depoimento do Marcos Frota. Para quem não sabe, Marquinhos Frota, né, foi cria, foi médio do Frei Luís por muitos anos. Depois saiu do Frei Luís, criou a casa de Padre Pio em Botafogo. E um belo dia, né, os filhos ficaram órfãos, né, porque a sua esposa desencarnou. E o depoimento dele falando do Zé Augusto, que quando ele ligou para o Zé, e ele contou para o Zé e falou, Zé, eu preciso de você. Como é que eu vou contar para os meus filhos que a mãe dele desencarnou? E aí ele chora, contando porque ele falou que o Zé grudou neles. E o Zé, que é uma pessoa muito, né, sensível, chorou também, né, porque estava, né, ali naquele programa também. Isso é ser espírita, gente. Zé Augusto, para quem não sabe, também espírita de muitos anos. Não dá para a gente pregar aqui, e aí quando está a dor lá fora de um amigo, ou de um companheiro, ou até de um conhecido, a gente virar as costas. E a gente é permeado por Deus. E o Zé fala assim, Marcos, a gente chama de Marquinhos, você hoje é a melhor mãe que eu conheço. Somos permeados por Deus, somos guiados por Deus. É só a gente permitir.
Porque Deus, ele não invade, né, gente? De alguma forma, a gente precisa permitir. Mas aí surge esse nosso amigo instinto. Como é que funciona esse instinto, né? A inteligência e o instinto. O instinto é uma espécie de inteligência. Não teve ninguém melhor do que Freud, né? Que era materialista, para trazer à tona a importância do instinto de sobrevivência. É inteligência sem raciocínio. Vamos pensar que agora essa imagem aqui é uma pessoa. Eu estou ao lado aqui dessa pessoa. Se eu vejo essa pessoa tombando, o que eu faço, gente, normalmente? O meu instinto é de quê? De segurar, apoiar, acolher. Não é isso? É automático. Eu não penso nisso. Ah, não. É automático. É condicionamento. Há muitos anos atrás, acho que eu já contei isso aqui, eu estava adentrando ali no Via Parque, saí do carro da minha irmã, estava adentrando, né, a porta do Via Parque, aquela porta ela é automática. Quando eu estou entrando, eu vejo uma senhora caindo. Ia com a cabeça direto no chão. Quando eu vou, olha só, quando vem, né, vamos dizer assim, esse meu instinto, um amigo meu, praticante espírita, Alex Chá, ele já está agachado. Quando ela está caindo, ele segura a cabeça dessa senhora. Olha como são as coisas. Eu fiquei vendo aquela cena, o cuidado ali do Alex. Então, foi o instinto dele, já somado à sua sensibilidade, à sua afetividade, que ele procura desenvolver. O carinho que ele estava ali, junto, né, aquela senhora, que ele nunca tinha visto na vida. Será que outras pessoas viram a cena e esse instinto ele não falou mais alto? Ou falta sensibilidade nas pessoas? É como se não tivesse acontecendo nada. A pessoa passa e não ajuda. Quem se lembra do bom samaritano? Um só parou, né? Não foi? Agachou e ajudou. O instinto existe. Mas também existe a nossa afetividade. O instinto também pode conduzir ao bem, dizem os espíritos, com mais segurança do que a razão. Ele nunca se engana. Por quê, gente? O instinto é automático. Ele não se engana. Ok? É como a cachoeira, né? A água, ela para, entendeu, ali de jorrar ali, de qualquer cachoeira? Normalmente não, né? Tá lá. Né? Aquela água ali o tempo todo caindo. O instinto, ele é automático. Aí começa a vir o livre-arbítrio. A razão, a inteligência e o livre-arbítrio. Eu quero ajudar a esse meu amigo aqui. Mas eu não quero ajudar o outro companheiro dali. E aí a gente começa também o quê? A ter as preferências e começa a errar. O instinto é primitivo, mas ele é seguro, porque ele é automático. E quando a gente começa a crescer, a gente tem que cuidar muito do nosso livre-arbítrio. Podemos fazer qualquer escolha, né? E essa escolha, ela vai gerar consequências. Será que sempre boas?
Será sempre ruins? Na nossa visão, sim, né? Eu escolhi algo que deu certo. Eu escolhi algo que não deu certo. Você sabe o que os espíritos pensam sobre isso? Para os espíritos maiores, tudo são experiências. É a experiência que a Eliana teve. É a experiência do Carlos Assis. É a experiência ali da Solange. Acabou. É experiência. Mas a gente fala, escolheu errado, né? Mas deu certo, não deu certo? Mas deu errado, né? Será que deu errado? Será que deu certo? Essa é a nossa visão. Para os espíritos, são experiências. Lembra do grande Fernando Pessoa? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Será que a gente está bem ainda assim, né? Hoje está chato, né? Mas ontem foi ótimo, né? Poxa, ontem eu estava alegre. Mas hoje está chato. Hoje eu estou com sono. Hoje eu estou triste. Experiências. E quem pode mudar isso? Somente nós. Nós mesmos. Aqui no Espiritismo, aqui na Casa Espírita, não tem porção mágica. Não tem caldeirão da bruxa. Não tem passe especial, né? Aquele médium ali é que cura. Não tem nada disso. Tudo depende de nós. E nós podemos mudar, porque nós temos inteligência. E nós temos instinto, que nos ajuda, né, como naquela linguagem materialista, primeiro a sobreviver. Mas, na verdade, ajuda a gente a viver também. Eu já contei aqui, mas tem muito, acho que deve ter uns 3 ou 4 anos, de uma companheira, que ela foi cliente aí de uma grande terapeuta, que já está no Brasil há muito tempo, mas ela é japonesa. E essa cliente dela sempre contava que o esposo todo dia falava para ela: você é burra. Você é burra. Gente, ele falava várias vezes ao dia. E ela foi assimilando aquilo. Ela era só dona de casa, nada contra quem seja, tá? Mas ela conta que ela era só dona de casa por causa disso. E um belo dia ela cansou. Porque ela pensou e ela percebeu que ela não era burra. E sabe qual foi a grande saída que ela teve? Eu vou me separar. Por que tem espírita ainda que pensa que namoro, casamento, relação a dois, nunca pode ter um fim? Quem disse isso pra gente? Isso é coisa de religião antiga. A gente respeita, mas deixa lá. Toda relação pode ter um fim. Mas e lá na frente? E quando reencarnar, será que vai ter que acertar? Pelo jeito, sim. Mas se nesse momento não é uma relação saudável, muitas das vezes precisa terminar. E ela está feliz da vida hoje em dia. A gente assimilou muita coisa, né? Dos nossos avós, dos nossos pais, né? Amélia, que era mulher de verdade, casou, não pode separar. Praticou o ato sexual, imagina, no passado? Aí mesmo que tem que ficar casado, não era assim? Não pode, é um crime.
Você está traindo até Deus, imagina, coloca até Deus nisso. Isso são escolhas. Isso é o livre-arbítrio. Isso é inteligência. Ela ia continuar vivendo infeliz. Amélia, assimilando essa crença de que ela era burra. Onde isso iria parar, gente? Que bem isso iria gerar? Para quem? Para ela, para o esposo, para o filho? Para quem? Não sei. Eu tive uma cliente que ela tinha medo, melhor, ela tinha pavor do dirigente espírita da casa de que ela participava. E eu fui trabalhando isso nela. Aí ela falava para mim, será que o melhor é eu sair da casa espírita? Não. Ah, não. O melhor é você se posicionar. Você é médio da casa. Ele é o dirigente da casa. Ele não é seu chefe. Ele não é seu dono. Ele é um líder. Apenas. Está lá até hoje. Mas com outra postura. Então, se essa mulher que foi casada e todo dia eu via que ela era burra, se ela conseguisse mudar esse jogo, mudar a relação, poderia até, até o dia de hoje estar lá casada. Só que ela não conseguiu mudar. É uma pessoa muito tóxica, muito doente, esse ex-companheiro dela. E tem hora que não tem como mudar. E aí o maior terapeuta de todos os tempos, Jesus, todo mundo conhece? Todo mundo aí já marcou uma horinha com ele. Não precisa ter Golden Cross, Unimed, nem ter dinheiro, porque é grátis a terapia. O que ele dizia para a gente? Quando não consegue resolver, a frase dele, deixai-os. E o apego? Já viram aquela mulher que foi agredida, violentada, massacrada? Quando o esposo desencarna, ai, estou com uma saudade. Como é que é isso? Será que ela tem saudade disso? A gente entende que tem também a força do hábito, né? A convivência, foram muitos anos. Gente, mas ela sofria. Olha como muitas das vezes a gente está doente e nem sabe. A inteligência, será que não está funcionando? A gente não analisa, a gente não reflete. Não é isso? Então a gente tem esse livre-arbítrio, a gente tem essa oportunidade da escolha. Instinto é inato, é impulso interior, é padrão, é sem reflexão, é resposta automática. Como ele ajuda, né? Em várias situações. Mas quando a gente começa a crescer espiritualmente, a gente vê que às vezes a gente pode estar revidando. E a gente já entendeu, né? E quando a gente está revidando, muitas das vezes a gente está também praticando a vingança. Ou pagando na mesma moeda. Se eu agora receber um tapa aqui desse lado, automaticamente, normalmente, eu vou dar outro tapa na pessoa. Dentro do nosso materialismo, tá ótimo, né? Dentro do espiritismo, não. Eu posso receber um tapa aqui e sair daqui do ambiente. O companheiro, de repente, ele vai ficar desconcertado. Eu dei um tapa nele e ele só saiu. Ele não revidou. Eu posso passar 10, 20, 30 anos sem falar com esse companheiro. Silenciar.
ele vai se sentir mal com ele mesmo. Ele não revidou, ele não falou, ele não gritou, ele não me maltratou, ele silenciou. Mas nós temos essa prática? Pouquíssima, né? Você vê como, muitas das vezes, esse instinto funciona, mas é primitivo. Nos leva ao revide, nos leva a uma vingança. Se bater no meu filho, o que muitos falam? Eu mato. Não é assim? E é o espírita, é o evangélico, é o umbandista, é o messiânico, é o católico. Se encostar no meu filho, acabou. E aí a gente vê pessoas que cresceram espiritualmente. Imagina um Chico Xavier falando isso? Não dá, né? Um Chico Xavier revidando? Não dá, né? E, gente, aquele exemplo a gente não pode esquecer, né? Ele viu a baratinha no café, bebeu o café. A gente ia beber o café? Não, né? Ou imagina se não fosse a baratinha, uma lagartixa. Aí a gente, né? A gente se assusta, né? Ou dá nojo. Não, eu não ia fazer isso. A sensibilidade do Chico, e ele falou, né? Eu nunca iria ferir aquela irmã. O carinho que ela teve de me ofertar, de me servir um café. É nobre demais, né? É nobre espiritualmente. Então a gente vive ainda essa luta. Os mecanismos, por um lado, ajudam, mas ainda mostra o nosso lado primitivo. Então a gente pode e deve, né? Somos convidados a equilibrar o nosso livre-arbítrio, a fazer as melhores escolhas. Toda vez que a gente for decidir alguma coisa, pensar, é bom para mim? É bom para mim, mas é bom para o próximo? Ou eu vou ferir o próximo? Vai ser bom para mim, mas eu vou ferir a Eliana, então eu não vou fazer. Não é? Mas tem gente que só pensa em si mesmo, né? Tem várias leis aí, né, que falam isso, várias síndromes, né? A lei de Gerson, né? A síndrome da Cici, né? Eu estou bem. Eu não quero saber do outro. É hora da gente pensar. É hora da gente repensar. É hora de colocar a nossa inteligência para funcionar. A inteligência é o conjunto de todas as faculdades intelectuais. Todos nós temos. Uns pode ter a mais, o outro mediano, o outro menos, mas uma coisa eu posso garantir para vocês que é a ciência que afirma, né? Não existe ser humano burro. Não existe. Todo mundo já traz conhecimento, aí a gente como espírita, né? Já traz conhecimento de outras experiências, de outras épocas, de outras existências, né? E a gente assimila aqui. Assimila aqui ensinamento. Tem gente que vai, o ar-condicionado ali agora parar, vai dar ali qualquer tipo ali de defeito, vai ter alguém que vai chegar ali e que vai saber consertar numa boa. Eu não entendo nada de ar-condicionado, nada. Vai chegar alguém ali, não sei se é o Marco, não sei se é o outro companheiro, alguém que vai saber consertar. Não é isso? A minha mãe fala assim para mim, eu não sei de onde é que você conhece tanto esses termos aí da ciência complicado. Porque é algo que eu domino, que eu estudo, de repente que eu já trago de outras épocas também, é algo que eu domino.
Consigo tirar uma empresa que está lá na falência, consigo levar ela a ter pelo menos ali uma receita saudável. Né? Mas tem que compreender aquilo ali. Então, a gente está aqui, cada um com o seu conhecimento. E a gente pode doar conhecimento. Né? Falando do âmbito espírita, da caridade, a gente pode vender conhecimento lá na nossa profissão. Né? Mas tem gente que parece que guarda para si. É bom isso? Economiza conhecimento. Vamos colocar isso para fora. Ah, mas eu não... Né? Gente, eu ouço pessoas assim, eu não quero ganhar dinheiro. Ué, ok. Então vem para a casa espírita, vai para uma obra social, um orfanato e se doa. Já tem gente não, que só quer ganhar dinheiro, né? Então vai, vende então o conhecimento. Mas tem gente guardando. Né? É a pior coisa. É como o médium, né? Que tem lá a sua faculdade mediúnica e não serve ao próximo, né? Ele não ajuda. Memória, imaginação, juízo, raciocínio, abstração, concepção. Gente, quanta coisa, né? Quantos atributos da nossa inteligência? Por que um companheiro, que a gente achava, né? Um companheiro equilibrado, um companheiro calmo, tranquilo, do nada, entre aspas, né? Comete um crime. Não foi só instinto. Não foi só sentimento, não foi só a emoção. É quando a gente parece que a gente para de pensar, de analisar. E vai valer a pena isso? As prisões hoje em dia, falando aqui do Rio de Janeiro, né, que eu conheço, os presídios do Rio de Janeiro, gente, são umbrais pesados. Ele não vai aprender muita coisa ali. Ele tem uma chance enorme de se manter numa faixa negativa, vivendo o vício, vivendo a imperfeição. Então não vale a pena. Tem outras formas, tem outros caminhos para a gente solucionar. Que pegar uma arma de fogo e tirar a vida de alguém. O medo que a gente sente variadas vezes, né? A gente fala muito, né? Vários espíritos também, como Joana de Ângeles, André Luiz, Hamed, falam muito sobre isso. O medo da morte, o medo da vida, o medo de espíritos, o medo da noite, o medo de doenças, o medo da velhice. Muitas das vezes esse medo começa no instinto. Está em nós, é automático. Mas quando a gente começa a ter o conhecimento, liberta, né? Eu deixo de ter medo. Eu começo a ter coragem, começo a aproveitar a vida, aproveitar a encarnação. Então tem que fazer essa fusão do medo para a coragem. Olha que instinto estranho, né? A gente sente nojo, né? Eu sinto nojo daquela pessoa. Eu sinto nojo daquela comida. Eu sinto nojo de alguma doença. Eu tive um caso, né, na terapia certa feita, né, um espírita me procurou, que ele estava percebendo que toda vez que ele estava diante de uma pessoa da cor negra, ele tinha nojo e vinha o vômito. Olha que problema emocional. E ele, como espírita, ainda tinha vergonha, porque ele não era racista. Mas era só ele avistar e aquele processo começava. Com certeza algo do passado que ele nem se permitiu chegar nesse ponto da terapia, que nesse caso ele tinha que regredir. Mas isso aí foi, né? Buscou outros caminhos, e do que eu sei até hoje não está muito bem. Mas aí o cliente precisa se permitir.
Então começa lá no instinto, pode chegar na emoção, pode ser um sentimento e pode ter uma ligação lá com o nosso passado de outras existências, o dessa mesmo, né? É existência, mas a gente precisa trabalhar isso. Quantas pessoas, de repente, dessa forma, né, que ele estava passando por esse processo, de repente até ele feriu, sem, né, propriamente querer ferir. Então esse automatismo, né, ele vem se dando em nós, esses estímulos, né, incondicionados, e a gente precisa sempre lembrar esse convite da doutrina espírita. Reforma íntima. Com o nosso sentimento mais equilibrado, a afetividade, né? Vamos dar mais espaço, né, para os nossos sentimentos saudáveis, sadios, e o instinto vai ter lá a sua função naquele momento adequado. Mas a gente vai estar muito mais nessa soberania espiritual desse mesmo, né? Trabalhando também os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas atitudes, demonstrando o verdadeiro espírita, um homem melhor, um ser melhor. Por um lado, pode ser um tema, né, um pouco ainda também complexo, né, a gente perceber ele, né, assim como um todo, mas vamos dar vazão às virtudes, às qualidades da alma que são variadas, e vamos colocar essa caridade em prática. Não é só a caridade de dar. Fulano precisa de um celular, vou lá e dou o celular. Fulano precisa de roupa, vou lá e dou a roupa. E a cesta básica? Não. É a caridade do olhar, do sentir, do sentar e ouvir o companheiro, de ter também mais empatia pelo outro, se colocar ali no mesmo nível e fazer com que essa fraternidade universal esteja entre nós. Sejamos fraternos, sejamos caridosos, equilibrando o nosso comportamento, fazendo com que ele reflita todos esses ensinamentos maiores, as próprias bem-aventuranças do Mestre Jesus. Com amor, tudo vai bem. Com amor, tudo vai melhorar. Vamos dar uma chance para o amor. Até para o amor extinto. A gente automatizar cada vez mais esse amor nas nossas vidas. Vou abrir aí para que vocês possam fazer as perguntas, tirar algumas dúvidas. Muita paz. Bom, vamos lá. A intuição, eu lembro de uma frase anônima que diz assim, né? A intuição é sempre boa, né? Então, se, né, mas chega aqui agora, é um pensamento negativo, esquece, né? Ele não presta, né? E eu lembro muito que perguntaram certa feita para a Joana de Ângeles. Joana, como é que funciona, né, a intuição? E aí a pessoa ainda foi mais além, porque eu quero ter a intuição, mas também eu quero saber quem é o meu guia, né? É espiritual, e a Joana foi fantástica, né? Ela falou assim, aprende a silenciar. E aí, aos pouquinhos, né, sabe, né, nessa prática, né, assim, do silêncio, você vai começar a ter melhores ideias, melhores pensamentos, e o seu guia ele vai chegar junto, ele vai se apresentar, é uma coisa natural. Né? Porque a gente pensa, né, que tem que chegar alguém, o seu guia é a Solange, né? Então, assim, é um caminho ainda, né, subjetivo, né? A gente não sabe muitas coisas ainda, né? Mas é isso, né? É se ouvir, é silenciar, é respirar, é dar essa, né, parada necessária. A gente vive, né, naquele corre-corre danado, né? E a gente não se escuta, né?
Então, isso é muito necessário e a gente começa aí a praticar. É o autoconhecimento, né? É por aí. Olha o homem aí. E aí, gente? Mais alguém? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, falando assim, sobre empresas, né? Eu trabalho também com isso. Então, exemplo. Não. Eu falei a empresa, né? Eu pego, às vezes, aí um cliente que ele está mal, né? Lá nos negócios. A empresa dele está falindo. Eu tenho conhecimento para isso. Então, eu tiro ela, entendeu? Da falência. Já tem pessoas que não têm essa prática, né? Mas sabe cozinhar, mas sabe, né? Ver ali a peça, né? Entendeu? Aí do ar-condicionado. O outro sabe dar aula. Cada um vai ter a sua, né? Habilidade. Mas todos somos inteligentes. Tem essa coisa de burro. Ih, fulano é burro. Isso não existe. Né? Oi? Não, foi isso. Né? Então, cada um vai ter a sua habilidade, a sua técnica. Né? Por aí vai. A gente vê aqui grandes, né, empresários, ricos, milionários, bilionários, vários deles sem estudo. Né? E aí montaram, né, grandes negócios, grandes empresas e geram emprego, né? Ajudam a tanta gente. Né? Bem, meus amigos, continuando com a segunda parte do nosso trabalho, e é muito importante estarmos numa casa como essa, que nos acolhe, que nos abraça, que transmite a doutrina espírita de uma forma muito leve e alegre. Porque a doutrina é uma beleza que nos enche de alegria. E falar de Jesus é muito maior, é muito profundo e nos traz uma paz, uma esperança, uma alegria. E precisamos valorizar a vida que temos, a oportunidade de estarmos aqui na Terra aprendendo um pouco mais. Passamos por algumas provas, algumas dores, algumas situações que incomodam, mas quando nós entendemos o mecanismo da misericórdia divina, nós entendemos então que tudo tem uma razão de ser. E com isso nós conseguimos buscar força em nós para seguirmos em frente. Que todos nós aqui possamos nos sentir consolados, fortalecidos, para continuarmos o nosso crescimento, a nossa reforma íntima. E vamos então distribuir essa energia bonita que nós todos aqui construímos para muitas pessoas que precisam desse carinho, que estão distantes. Começamos então pelas preces aos desencarnados. Irmãos nossos que se encontram em alguma dimensão no plano espiritual vivos, conservando a sua identidade. Então lembramos daquele pai, daquela mãe, daquele avô. Quem é que não tem uma família do outro lado da vida? Que nos deixou saudade, mas nós temos esse consolo de saber que eles estão vivos, que nesse momento nós podemos estabelecer uma conexão de sentimento amoroso com esses irmãos. Então, eu gostaria que todos nós pudéssemos lembrar da figura do Mestre amado Jesus, para que Ele recolhesse as nossas vibrações, a nossa prece, energizasse essas energias de uma forma muito mais ampla, para que chegue ampliado a esses corações que nós amamos tanto e para tantos irmãos que nós não conhecemos e que precisam desse carinho, para os irmãos que estão aqui presentes no plano espiritual. Então, nesse momento, para todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, para todos os nomes que estão no nosso coração, na nossa mente, nós pedimos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação. Livrai de todo mal, que assim seja. Com essa prece tão bonita, ensinada por Jesus, que tem uma energia maravilhosa, de grande alcance, nós oferecemos com muito amor a todos esses espíritos que estão em torno da terra, precisando de carinho, de ajuda, que todos eles recebam nesse momento essa bênção de Deus, graças a Ele. Da mesma forma, quando nós estamos reunidos em mais de um, pensando em Jesus, as energias superiores começam a acontecer, começam a se aglutinar, a ser somada. E formamos um campo lindo, magnético, positivo, que pode se expandir. É o que acontece agora. São as nossas irradiações. Irradiação de quê? De amor, de alegria, de paz, para que ela possa penetrar no coração daqueles que estão com um vazio muito grande dentro do peito. Que essas irradiações possam ter alcance ao máximo em torno de nós. A começar, logicamente, pelos nossos lares, os nossos grandes laboratórios, para aquela pessoa que está em casa precisando despertar, precisando sentir mais a presença de Jesus em sua vida, em ação, em atitudes positivas. Então, Pai, nós temos uma caixinha lá fora, que é a caixinha de irradiação, onde nós colocamos com muito carinho o nome e endereço das pessoas lá. Que a equipe responsável aqui da casa pelas irradiações possam levar um pouquinho dessa prenda, dessa energia divina a esses lares, para começar a transformação que precisam, para que eles possam limpar a sua mente, se harmonizar, encontrar esse caminho de luz. Essa irradiação seja extensiva ao lado do nosso irmão Carlos, ao lar de cada um de nós, a nossa comunidade, aonde ela puder alcançar, porque nós jogamos para o universo essa energia bonita e aí não tem fim, ela vai se espalhar. E o mundo está precisando disso, de irradiação de amor. Nós estamos fazendo a nossa pequena contribuição aqui, pedindo a Deus que espalhe ao máximo essa irradiação de amor e de luz. Que assim seja. E continuando nessa energia bonita, que nós ajudamos a construir aqui, esse trabalho não é de um só, esse trabalho já acontece há 100 anos, mais de 100 anos agora, né? Então é uma casa reconhecida no plano espiritual pela sua simplicidade, pela sua humildade, pelo seu carinho, pelo seu consolo. E nós, toda vez que entramos nessa casa, sentimos esse abraço. É uma coisa inexplicável, não dá para quantificar. É difícil, é sentir. Então estamos sentindo aqui esse abraço de Jesus, e isso contamina positivamente as nossas células, o nosso organismo. Quando nós vamos fazer agora as nossas visitas médicas, primeiramente pedindo por todos nós que aqui estamos, pela nossa saúde mental, primeiramente. E a saúde mental tem tudo a ver com o Evangelho de Jesus. Ele já deu a dica, há mais de 2000 anos atrás, para mantermos a nossa paz e o nosso equilíbrio. Então pedimos pela nossa saúde mental e, consequentemente, a saúde das nossas células, do nosso organismo, né? Então vamos pedir a Jesus, a Bezerra de Menezes, a equipe médica desta casa, que nos apoie nesse momento
atendendo todos os pedidos que nós colocamos na caixinha de visita médica. Nós temos uma equipe especialmente que vai cuidar daqueles casos. E estamos aí numa corrente muito amorosa, muito fraterna, pela nossa irmã Sônia Duval, que está internada no Hospital Pan-Americano, no CTI Leito 16. Ela está numa batalha muito grande, muito delicada pela vida, e pedimos a Jesus que a ampare, né? Que abençoe o seu corpo físico, oriente os médicos da terra e abençoe a alma da nossa irmã Sônia, uma pessoa muito querida, trabalhou muitos anos por essa casa, e isso com certeza faz a diferença para ela nesse momento. Que ela receba então o carinho de todos nós, e essa vibração de amor, para que ela possa se recuperar, se for, logicamente, da programação dela, da vontade do Pai, né? Então vamos lá pedir. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero pedir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde posso ir. Deus pode ir, Deus estará presente, nos auxiliando sempre. Pedimos que a água do ambiente seja fluidificada. Pedimos pelos irmãos que estão pela rua, em situação tão delicada, irmãos que estão nos hospitais, nos asilos, orfanatos, prisões. Todos eles sejam abençoados. Graças a Deus. E estamos chegando então na segunda parte do nosso trabalho e queremos agradecer especialmente a presença do nosso irmão Carlos Assis, a presença de todos vocês, que vocês possam seguir a nossa casa pelo Instagram. Nós estamos fazendo umas postagens muito bonitas, vale a pena, divulguem para os amigos, né? Porque nós precisamos aproveitar esse cantinho de amor que Deus projetou há mais de 100 anos atrás, né? Então, peço a vocês que divulguem a nossa casa e que vocês participem dos grupos de estudos que a casa oferece. Nós temos estudos também na sessão de quinta-feira à tarde, né? Às 15h, a sessão. E nós temos vários estudos online que vocês podem ver pelo jornalzinho, pelo boletim da nossa casa. Quem não tiver o boletim, geralmente aqui em cima da mesa fica o boletim que tem toda a programação, ok? Obrigado mais uma vez a todos vocês e convidamos para a última parte do trabalho, que é o momento do passe individual. Um abraço a todos e até mais.